Na Bíblia Sagrada, em Hebreus 11:17, está explicada a confiança de Abraão em ter aceito a prova de oferecer seu filho em sacrifício. Foi pela fé que Abraão ofereceu a Isaque em sacrifício quando Deus o pôs à prova. Aquele que havia recebido as promessas estava disposto a sacrificar seu único filho Isaque, embora Deus lhe houvesse dito: Isaque é o filho mediante quem procederão seus descendentes. Abraão chegou à conclusão que se Isaque morresse, Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. Isso foi o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, quando morreu e Deus o ressuscitou. Ele era o Cordeiro. O Cordeiro sacrificado no lugar de Isaque foi oferecido como substituto temporal até que viesse à terra o Cordeiro de Deus. Esse monte, onde Abraão levou Isaque para oferecê-lo a Deus, é conhecido como Monte Sião, local onde anos depois o rei de Israel, chamado Davi, o compra, de seu proprietário de nome Araúna, pagando 7,2 kg de ouro. Nesse local, o rei Davi manda seu filho Salomão construir o templo ao Deus de Israel, conhecido como o Templo de Salomão. A região de Moriá é uma terra de colinas e monte, onde estão os montes Sião, o Monte das Oliveiras e o Monte Gólgota, local onde Jesus foi crucificado, todos eles em Jerusalém. Após receber a bênção de Deus por sua fidelidade e obediência, em oferecer seu filho Isaque a Deus, Abraão retorna a Bechéva, onde passou a viver. Algum tempo depois, aos 127 anos de idade, morre Sara, esposa de Abraão, e é enterrada na cidade de Hebrom, em Canaã, hoje Israel. Isaque estava com 40 anos de idade e seu pai Abraão pensa em casá-lo com uma neta de seu irmão Naor. Naor morava em Harã, na Mesopotâmia, cidade onde Abraão morou por algum tempo. Hoje, essa cidade fica no sul da Turquia. Um servo de Abraão foi ali enviado para fazer o pedido de casamento. A distância era grande, cerca de 700 quilômetros percorridos em caravana com camelos. A eleita de Isaque era Rebeca, e Isaque a desposou. Pouco tempo depois, Abraão morreu. Viveu 175 anos de idade e foi sepultado em Hebrom, onde Sara, sua mulher, havia sido sepultada. Depois da morte do patriarca Abraão, Deus abençoa seu filho Isaque. Ele tinha 60 anos de idade quando Rebeca, sua esposa, engravidou de gêmeos. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro a nascer recebeu o nome de Esaú e o outro Jacó. Antes deles nascerem, Deus havia dito que ela teria 2 filhos e deles sairiam 2 reinos. O mais novo seria mais poderoso, no caso, Jacó. Jacó é o escolhido por Deus para dar sequência ao plano de redenção. Apesar de Rebeca ter engendrado um plano para Jacó receber a bênção da primogenitura, Deus já o havia escolhido ainda no ventre de sua mãe. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Esaú, voltando um dia exausto de seu trabalho no campo, a fim de saciar sua fome, negocia com Jacó o direito da bênção de primogênito, em troca do ensopado de lentilhas vermelho que Jacó havia feito para alimento de sua família. Por isso também foi chamado de Edom, cujo significado é vermelho. Naquela época, se vivia numa sociedade patriarcal. O pai de família era encarregado da sobrevivência da família e aquele que transmitia a revelação de Deus.
quando ele chegava à idade avançada, teria que deixar um sucessor. Geralmente era o filho mais velho, o primogênito, o encarregado de seguir executando as tarefas. A primogenitura tinha a ver com a preservação da família a nível físico e a nível espiritual, e também era destinado àquele que iria dar sequência ao propósito de Deus na família. Por isso, o primogênito recebia uma porção dobrada da herança nos aspectos físico e espiritual. Os anos passaram, os irmãos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador e vivia no campo. Jacó tinha temperamento tranquilo e preferia ser pastor do rebanho de ovelhas da família. Isaac, já velho, quase cego, e sentindo que seus dias estavam prestes a terminar, decide abençoar seu filho primogênito, Esaú. Rebeca, sabendo do desejo de Isaac, planeja que seja Jacó a receber a bênção. Enganado, Isaac libera a bênção da primogenitura sobre Jacó. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que os abençoarem. No momento em que foi dito seja Senhor de seus irmãos, estava decretado a primogenitura. Geralmente se pensa que bênção e primogenitura são duas coisas diferentes, porém é o mesmo. A bênção é somente a consolidação da primogenitura.